Bom, preciso começar então com Ingrid e Mônica. Vocês são amigas há 30 anos, mas essa é a primeira vez que vocês atuam juntas, certo? Por que só agora e por que com minha melhor amiga? Amiga! Começa, Mônica, começa a nossa velha e boa história. Somos amigas há 30 anos, sim. Primeiro que eu acho que tudo tem um tempo certo. Tem a hora certa de acontecer. Eu construí uma carreira, a Ingrid construiu a carreira dela, e a gente sempre se admirou, a gente sempre se olhou, a gente sempre, de uma certa forma, ajudou a outra, torceu pela outra, e chegou na hora que tinha que chegar. Eu sempre soube dentro de mim, eu sempre falo isso, porque eu tinha um sentimento que a hora certa a gente iria se encontrar. E a gente se encontrou na hora muito certa. A gente se encontrou numa hora certa de falar da força da amizade feminina. A gente se encontrou numa hora em que nós duas estamos mais amadurecidas para a gente acolher, né? As dores uma da outra, acolher as questões uma da outra. Então, verdadeiramente, foi um encontro muito feliz a gente se encontrar no set, nesse momento das nossas vidas. Ontem eu falei uma coisa que eu vou falar de novo, que assim, a minha carreira é toda de duplas, né? Eu fiquei muito tempo com a Heloísa Périssé, depois eu fiz filme com a Tatá, e a minha dupla com a Mônica, como, sabe como quando você casa várias vezes e no final você chega no amor maduro? É o que eu estou vivendo hoje com a Mônica. Essa dinâmica da dupla foi a única dupla que não foi programada. A gente começou a viajar, nossos vídeos começaram a viralizar, as pessoas começaram a pedir, faz um filme, a gente se olhou e falou, por que não? Mônica tinha vários projetos e eu também, a gente passou esse na frente de todos, porque a gente sentiu que era a hora da gente falar sobre essas mulheres aí que estão hoje, né, se empoderando, reinando, se reinventando, e eu acho que nós duas também construímos carreiras muito parecidas no sentido de ser donas da nossa própria história, de falar muito com o público feminino, e acho que juntou duas forças muito potentes e deu no que deu. E Verônica, esse é um filme muito importante. O que fez a Paris apostar num filme como esse agora, nesse momento? Bom, primeiro é um privilégio ter sido escolhida por essas mulheres maravilhosas como parceira para contar essa história. A Paris sempre soube que esse momento também chegaria, da gente estar junto. É muito importante para a gente porque é um filme com alto potencial comercial, é um filme que fala sobre mulheres, que fala sobre amizade. A gente quis fazer um filme para todos. É um filme para as pessoas poderem irem juntas, se divertirem, assistirem o filme com a família, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o marido, com o grupo, com o companheiro, com todo mundo. E a gente vem buscando já de muito tempo para cá, continuar fazendo um cinema comercial, mas com qualidade. Então, a aposta nesse projeto é uma comédia, sim, maravilhosa, mas que tem uma equipe incrível. Suzana escolheu pessoas maravilhosas, então é uma comédia, mas que tem valor de produção, que tem um capricho, que tem um investimento para que o filme tenha um valor cinematográfico, para que as pessoas tenham uma experiência de cinema. Então nós fizemos um filme para a tela grande. Então a Paris aposta nesses talentos, que são incríveis, essas mulheres, não é nem uma aposta, como eu falei, é um privilégio, mas é isso, é fazer um filme que chegue a todos, mas que chegue grande, bem feito, bem produzido, com investimento, com mais do que só paixão e amor. Teve um planejamento, teve uma estratégia para que esse filme tivesse a qualidade que ele tem. E dá pra ver. Suzana, eu queria te perguntar, a gente tá aqui só mulheres no palco, esse filme tem uma presença feminina incrível com você, a Verô, essas atrizes maravilhosas, mas ele também é um filme feito pra família, assim, ele é um filme que traz essa união familiar, que fala sobre mães, filhas, e também sobre amor maduro, né? Como que foi para você liderar esse elenco e também pensar no filme como esse entretenimento para a família toda? Bem, tá num cargo de liderança num ambiente super masculino e consequentemente muito machista é difícil.
é um desafio. A gente tem que provar o tempo todo que a gente merece estar naquele lugar. A gente tem que ser muito mais competente do que um homem que estaria numa situação confortável porque se sente no lugar certo, né? Então, eu acho que a intimidade que eu tinha com o roteiro, com as cenas, tudo decupado, eu ia muito segura. Então, eu estava sempre me colocando para ter o respeito, né? E também sempre dando escuta para todo mundo poder fazer o seu melhor, porque eu acho que cinema é muito parceria. Então, acabou criando um clima de muita harmonia, e eu tenho duas protagonistas que são duas mulheres que me ouvem muito, que me respeitam muito. A produtora, uma mulher que também... Então aqui tem um respeito, uma admiração total, mútua, que eu acho que isso ajudou muito também. E com relação a ser um filme familiar, quando a gente pensa num projeto, a gente não pensa no público. Vamos fazer um filme para mães e adolescentes. A gente não pensa no objetivo, a gente pensa no que a gente quer contar. Nesse momento, quando a gente começou, quando a gente estava no início, né, aqueles vídeos que bombaram, a gente, vamos fazer um filme. Tá, vamos lá, o que a gente vai falar? A gente somos mulheres de 50 anos, que a gente tem as nossas vivências, a gente tem as experiências de pessoas com quem a gente convive. Então, o que a gente gostaria de falar? O que essas mulheres estão precisando ouvir? Então, a gente foi falar de separação, mulheres que tentam se separar e têm muita dificuldade, mulheres que foram casadas a vida inteira e depois, quando se separam, têm um medo de se relacionar novamente, né? Aquela questiona até a capacidade de amar. Ingrid e Mônica têm duas filhas adolescentes, elas queriam muito falar também da maternidade, desse desafio que é criar filha adolescente. Então acaba que a gente vai fazendo um roteiro com tanta verdade, é tanto que a gente quer falar, que acaba que vira um filme que amigas vão assistir, mãe com filha vão assistir, vó com neta vai assistir, e é um filme que as pessoas voltam. Então eu acho que vem como consequência, sabe? E eu sinto que isso se eu for pensar nos filmes que eu dirigi, todos vão nesse lugar, que é o que me dá prazer. São comédias humanas, sabe? São relações humanas, é relação de família, é relação de amizade. Então foi assim no Minha Vida em Marte, relação de amizade. Foi assim no Minha Mãe é uma Peça 3, que era o que Paulo Gustavo queria falar. Ele queria falar da mãe, do casamento do filho gay. Então vai com tanta verdade que vira filme familiar. Foi assim no Minha Irmã e Eu, Ingrid e Tatá, que eram duas irmãs. E agora Minha Melhor Amiga. Então eu acho que isso vem como consequência... Tudo minha, né, Suzana? Tudo minha, né? Tudo minha. Minha Vida em Marte, minha melhor amiga. Tudo minha, graças a Deus. Boa sorte, né, gente? Cadê? Continua Virou uma minha. marca minha. É uma marca sua, Virou uma marca minha. Então acho que é isso, sabe? E vira realmente um filme de família. Eu tenho certeza que vocês que viram, vocês saem querendo ver com mãe também, não só com amiga, sabe? Né? Acho que vira... Tem essa abrangência. E pega coisas diferentes, né? Você vai com a sua amiga, você pega uma coisa, você vai com a sua mãe, você pega uma outra mensagem. Dependendo do momento que você está vivendo, você se identifica. Então, tem pessoas que assistiram e falaram pra gente, eu fiquei com saudade de viajar com a minha mãe. Eu fiquei com saudade de uma amiga minha que então, dependendo do que você está vivendo, bate no lugar, né? Ontem chegou uma mulher que assistiu para mim e falou assim, se eu me separar é por tua causa. Pois é maravilhoso, porque aí é maravilhoso. Por tua causa, eu estou há 20 anos, cara, eu falei, me bota essa resposta. Você se separar que o seu casamento tá ruim, igual a do filme. Cara, se eu ouvisse isso, eu ia falar assim, ai, que coisa maravilhosa, porque é um filme que tocou, né? Porque o filme não pode ser só rir e vai embora sem nada. Você tem que ir preenchido de alguma forma. Questionamento. Eu queria perguntar pra vocês estavam comentando, enfim, as três comentaram que é um filme que é muito baseado na vida real mesmo, que a ideia veio das filhas, gravando vocês, tudo mais. Como é que vocês perceberam, putz, aqui tem um filme, que momento que foi que vocês falaram, a gente tem que fazer isso acontecer agora? Começou com as cenas engraçadas, né? Começou com humor, né? As pessoas riam muito da gente junta. E fala, vocês duas juntas, eu quero ser amiga de vocês, eu quero viajar com vocês. Começou muito com a história do humor. A partir dessas histórias engraçadas, a Suzana a gente pegou um grupo de roteiristas maravilhosas e falou, agora vamos criar uma história. Então, é muito importante deixar claro que esse filme tem um roteiro. Porque como a gente faz cenas que existiram, como a cena da chave, a cena da gente no hotel tentando arrumar aquilo, isso foi um vídeo que viralizou. As pessoas muitas vezes acham que aquela história que está acontecendo no filme é real. Não, é dramaturgia, é um roteiro que foi feito durante 2 anos.
É um roteiro que foi trabalhado, pensado, e aquelas histórias não são histórias nossas, são histórias que representam todas as mulheres do Brasil. A gente pensou claramente, vamos fazer uma mulher casada de muito tempo? Vamos. Para poder representar mulheres de casamentos longos, aos 50 anos? Vamos. Vamos fazer uma mulher solteira que tem medo de amar? Vamos. Até o personagem delas foi todo pensado. Cada uma teve a sua história, que tinha a ver com as coisas que a gente ouvia dos adolescentes. Então, o roteiro em si, ele não tem nada a ver com a nossa vida real, né? Inclusive, eu estou avisando isso para o meu marido há uma semana. E para nossas filhas também, né, Mônica? A trajetória das duas, a trajetória de amizade, no filme é como a gente é na vida. A nossa cumplicidade, a nossa intimidade, a nossa capacidade de rir uma com a outra. Isso tá no filme. A trajetória amorosa é diferente das nossas vidas. Né? A minha personagem tem medo de se envolver. Eu me jogo, eu tô me ferrando há anos por aí. Continuo me mergulhando no amor para ver o que vai dar. Então, e as nossas filhas também são inspiradas na nossa maternidade, no sentido da dinâmica, no sentido das filhas estão crescendo, das filhas têm outras demandas, das filhas, nós não somos as únicas coisas importantes na vida delas. Então, nisso é diferente. Então, a trajetória da amizade que se parece. E voltando na pergunta, virou quase uma demanda do público. Então, eu tinha outros projetos antes, a Ingrid tinha outros projetos sozinha, a gente se olhou e falou, vamos deixar tudo para trás, passar esse projeto para frente? Ela disse, vamos. Tipo, a hora é agora, é isso que as mulheres querem ouvir, A gente sentiu que a hora é agora da gente se juntar, porque o público escrevia, tem que ter um filme, cadê o filme? O público queria, virou uma demanda do público, o público queria. Então a gente passou tudo na frente, a gente realizou isso, e a gente realizou realmente na hora muito certa. E eu acho que veio junto com o movimento feminino, feminista importante, por exemplo, de falar um pouco sobre a mulher de 50, virou um foco. Né? De 3 anos para cá, 4 anos para cá, a mulher de 50 virou um foco. As pessoas finalmente se tocaram de que nós somos boas consumidoras, nós fazemos parte de um percentual enorme da economia prateada, nós compramos os melhores produtos, nós estamos no mercado publicitário. Eu e Mônica nunca fizemos tantas campanhas, fomos capas de revista, que há 10 anos atrás, uma mulher de 50 anos já fazia mãe da Débora Seco. Entendeu? É verdade, eu tenho esse pavor. O dia que me chamaram para fazer a mãe da Débora Seco. Porque é isso, já botavam a gente no lugar de fazer mãe de mulher mais velha, é verdade. Então, colocar essa mulher, por exemplo, falar de menopausa, falar de etarismo. A gente viu, esse filme veio coroar um movimento feminino de colocar a mulher de 50 anos como protagonista e não como só mãe de. Mulher se envolvendo, se apaixonando, porque existe uma ideia errada de que a mulher, quando para de reproduzir, entra na menopausa, ela tá fora do game. Não é verdade. Eu tô aqui para provar isso, amor. Me apaixonei em 50. Estamos todas aqui. Estamos separando depois de 26 anos. Eu com 3 filhos, 26 anos de casado, tinha mais tempo casada do que de vida sozinha. Me separei com 51 e é isso. Já tá casada com o fofo. Um cara legal, ou seja, era possível. A esperança. Não, e é interessante que se a gente for parar para pensar na história do cinema, das comédias românticas, sempre era o protagonismo das jovens, era sempre a história delas, e em segundo plano eram as mais velhas. Né? E aqui a gente vê que é interessante que são as duas completamente história delas, primeiro plano. Porque como a gente está vivendo mais, essa mulher tem que ganhar um protagonismo. A gente tem que entender o que essa mulher está vivendo dentro das relações. A gente está questionando mais as relações amorosas, esse sentimento subjetivo que todas nós mulheres temos dentro da gente, que é de ter que manter a relação, estar no relacionamento amoroso, essa coisa que a gente carrega culturalmente, isso aí tem que ser falado. A personagem da Ingrid, dificuldade de se separar, é isso que todas nós carregamos desde novinha, está dentro da gente. Então isso é importante falar assim aos 50.